Olá, meu querido filho, minha querida filha. O vídeo que você vai assistir é um método, um modo de evangelização. Seja você também um evangelizador junto de mim. Compartilhe esse material, crie listas de transmissões no WhatsApp, divulgue o meu canal no YouTube, minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram. Enfim, sejamos juntos evangelizadores. De dezembro de 2022, neste sábado, a Igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã de sábado, celebrarmos juntos São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, meus queridos, viveu no século XVI, nasceu em 1506, faleceu em 1552, um estudante renomado de Paris, teve até contato com Santo Inácio de Loyola, e ele fez parte do núcleo da fundação da Companhia de Jesus. Sabe, os jesuítas que evangelizaram na descoberta do Brasil, São Francisco Xavier fez parte da fundação dessa congregação, dos jesuítas, da Companhia de Jesus, assim chamada na época. Inclusive, a congregação que o Papa Francisco faz parte é o maior missionário da época moderna. São Francisco Xavier pôs o evangelho em contato com as grandes culturas orientais. Evangelizou, adaptou a palavra de Deus aos contextos modernos, um verdadeiro apóstolo. Por isso que recebe, junto de Santa Teresinha do Menino Jesus, o título de padroeiro das missões, ou patrono das missões. Em suas viagens apostólicas, São Francisco Xavier tocou a Índia, o Japão, e faleceu quando chegava para difundir a mensagem de Cristo no imenso continente chinês. O apóstolo, o missionário por excelência, São Francisco Xavier nos ajude, reze por nós, para que nós também, de maneira destemida, sejamos ousados em anunciar o Evangelho. Nós vamos meditar, meus queridos, nessa manhã deste sábado, a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é o texto de Isaías 30, versículos 19, 21 e 23, 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel. Povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa, com pá e peneira. Haverá em toda a montanha alta e em toda a colina elevada arroios
corrente, água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, gostaria de meditar nesta breve reflexão, que é uma reflexão motivacional para nós, né? Muitos têm acompanhado esse nosso trabalho, e o objetivo nosso nesse trabalho da reflexão diária não é destrinchar a liturgia e apreciá-la teologicamente, mas é criar um espírito de motivação para o nosso dia. Uma frase muito importante do texto de hoje para nós é o versículo 21. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Gostaria de refletir com vocês, meus queridos filhos e filhas, esse breve versículo que a liturgia nos apresenta. A palavra de Deus, ela é única. Ela é imutável, porque Deus é imutável. Porque a verdade não muda. Acontece que, hoje, celebrando São Francisco Xavier, o pai das missões, nós precisamos entender uma coisa. A exigência do Evangelho, ela nos é apresentada à medida que nós nos tornamos íntimos de Jesus. Por que o padre está dizendo isso? Porque às vezes nós temos pessoas próximas de nós, até mesmo na nossa família, que nós gostaríamos tanto de que fizesse experiência com Jesus, de que seguisse a igreja, que caminhasse na igreja. E às vezes nós nos apresentamos a essas pessoas por meio de fardos religiosos, que às vezes nem nós conseguimos carregar. Olha o que diz esse versículo. O caminho é este para todos, segui por ele sem desviar-vos à direita ou à esquerda. A palavra de Deus é para nós por primeiro. O caminho que Deus tem para nós é um caminho de retidão. A verdade não muda. A verdade é imutável, é eterna. Nós sabemos no fundo, meus queridos, o que é certo e o que é errado, e isso não mudará. Mas nós temos que ter consciência de que as pessoas que ainda não são íntimas de Jesus, elas não têm as mesmas condições de compreender a verdade que o Evangelho nos proporciona conhecer. Elas não têm a mesma oportunidade de conhecer como nós conhecemos. Então não adianta nós utilizarmos de leis, de um peso religioso, para tentar convencer as pessoas da verdade na qual nós acreditamos. Se você tem alguém que você ama que está longe de Jesus, moral da história, para que você reflita. Não adianta você tentar convencer essa pessoa a ser igreja, apresentando para ela as leis da igreja. As leis, elas são para nós que já conhecemos Jesus. E aí sim a coisa fica pesada e nós somos convidados a progredirmos na fé. Mas para aqueles que não conhecem o caminho da verdade, eles precisam primeiro descobrir, fazer experiência com Jesus. Então, o primeiro anúncio não deve ser um anúncio pesado, legal, jurídico, de condenação, de exigência, mas deve ser um convite a saborear o amor que vem de Jesus. Esse deve ser o primeiro anúncio. Se você tem alguém na sua casa que anda tão longe de Jesus, e se você tem usado
um jeito de denunciar o evangelho pesado, exigente. Para com isso. Fale de amor. Fale de acolhimento. Fale que Deus ama a todos e quer todos debaixo da sua vontade. Fale do projeto do amor de Deus, que é um projeto de felicidade plena. Esse é o querigma primeiro. Esse é o anúncio primeiro. Faça experiência, mude o seu discurso, evangelize certo. Ai, padre, mas eu tenho alguém em casa que faz tal coisa, precisa deixar essas coisas e se converter, não sei o que. Calma. A conversão é um passo posterior ao encontro com Jesus. Primeiro, proporciona a essa pessoa a possibilidade dela se encontrar com Jesus. Fala de Jesus amor, fala de Jesus acolhida, fala de Jesus espiritualidade, fala de Jesus fé, fala de Jesus felicidade perfeita, fala de Jesus superação. E depois você vai colher o Jesus conversão. Aprendamos com São Francisco Xavier, o pai das missões. Nós precisamos, para nos tornar mais eficazes, mudar o nosso jeito de evangelizar. Uma evangelização sem preconceitos, sem acepção de pessoas, sem julgamentos, juízos, sem divisões. Uma evangelização que semeia o amor de Deus, sem olhar a quem. Que Deus nos ajude a compreender isso. Força e coragem. Um sábado, um final de semana cheio de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.